O extremista de direita Kim Kataguiri pensou em desistir do debate em que foi humilhado no Inteligência Limitada, e quem conta essa história é a pessoa que estava do outro lado da mesa, o próprio Jones Manuel. A gente vai entender agora com o Pedro Zambarda. Esse debate está rendendo, né? Porque depois do debate, inclusive, o Jones Manuel deu outra entrevista e eu vou trazer o Pedro Zambarda aqui pra gente para comentar também sobre isso. Ó, o arroba do Pedro tá aqui, arroba Pedro Sólido. Segue o Pedro lá no Instagram, no TikTok, no Blue Sky, entre outros locais. E eu aqui, ó, arroba lu.junior também no Instagram, Threads e TikTok. Pedro, tá rendendo, mas quase não rendeu nada, né? Quase que não rendeu, meu caro. Aliás, eu tô em contato aqui, o Tony, que é um apoiador lá do Drops, mandou um superchat aí no nosso chat falando: um alô pro pessoal da Galãs Feios, pro chat de zoeira. Hoje é o Pedro Zambarda Cut, boa live. Obrigado, meu querido Tony. Tô imortalizando aqui você no corte do Jones. Mas sim, o Jones Manuel deu uma entrevista no Critique, que é um dos podcasts do grupo Flow, depois de ter ido no Inteligência Limitada do Vilela. E aí, Lúcio, além da humilhação, porque o Kim Kataguiri não sabe falar de economia, não sabe falar de ideologia, é um protegidinho desgraçado do MBL, que agora tá todo recuado e não fala mais desse debate. E aí o Jones conta pra gente que ele queria definir as pautas do debate, ele não queria entrar em um comum acordo, e aí ele ficou ameaçando não fazer o debate. E aí alguém da assessoria deu o toque pra ele ceder. Mas olha lá o que o Jones fala no Critique Podcast. Vamos ver juntos, que é um podcast de negócios. 2 dias antes de acontecer. Por quê? Essa história começou eu desafiando o Kim Kataguiri para um debate sobre São Paulo, quando ele era pré-candidato a prefeito, né? E ele disse que não faria porque era pré-candidato. Quando ele deixou de ser pré-candidato a prefeito, eu lancei um vídeo no meu canal, provando que o MBL é corrupto, não sei o quê. No vídeo, a partir dos 20 minutos e 34 segundos... eu falo: Kim, você falou que não podia debater comigo porque você era pré-candidato. Agora você não é mais pré-candidato. Vamos debater São Paulo e o Brasil? Tá dito literalmente: vamos debater São Paulo e o Brasil. Aí eu tava pentelhando ele no Twitter. Até ele responder. Ele respondeu: vamos marcar o debate. Então ele respondeu ao meu vídeo, que eu tava pentelhando no Twitter, postando meu vídeo. Questionando ele se aliar com o Ricardo Nunes, que ele disse que era corrupto. Pois bem, aceitou o debate. E aí, o Vilela organizou, tal, comprou minha passagem, não sei o quê, e eu cobrando, né? Vamos debater metodologia, vamos fechar o título, porra nenhuma. Quando foi agora, na última semana, antes de eu viajar, quando foi, acho que era sexta-feira, eu mandei uma mensagem pra produtora do Vilela, que eu não vou falar o nome, que ela não me autorizou, falei: fulana, porra, já é final de semana, eu tô com um artigo para escrever, segunda-feira eu viajo, eu não vou conseguir estar resolvendo isso. Vamos fechar a metodologia do debate, vamos fechar o título. Aí, quando foi para fechar a metodologia, o Kim queria um debate só sobre a cidade de São Paulo, com 7 temas que ele tinha escolhido e não podia tocar em temas nacionais. Caralho. Então, assim, ele falou: não, esse é o modelo de debate que eu quero. Eu falei: eu não vou debater assim. Aí ele ameaçou desistir 2 vezes. Aí eu firmei o pé, falei para a produtora do Vilela, falei: isso não vai acontecer. Se o deputado quiser ameaçar desistir, ele desista. Tá aqui meu vídeo, foi esse vídeo que ele respondeu, foi a partir desse vídeo que se marcou o debate. Eu falo literalmente, é por isso que eu lembro da minutagem do vídeo, porque eu escrevi para ela: a partir dos 20 minutos e 34 segundos, debater São Paulo e o Brasil, eu não vou aceitar um debate em que seja proibido perguntas nacionais e o assunto fique restrito só à cidade de São Paulo. Sim, lógico. Né? Nem o estado de São Paulo. E aí foi. A gente passou a sexta-feira inteira e metade do sábado negociando a metodologia com o Kim Kataguiri ameaçando desistir. E aí eu bati o pé, falei que não vou abrir mão de um debate que tenha temas nacionais. O cara é deputado federal. Tal. E aí depois de muito insistir, e aí provavelmente algum assessor dele falou para ele: ei, bicho, vai pegar mal se tu desistir, porque isso iria dizer o quê? O debate estava marcado, passagem comprada e não sei o quê. Ele ia desistir? Depois, conversa aqui, sabe? Aí ele aceitou o debate nacional. Mas ele estava com tanto medo do debate
tanto no meio do debate, que ele queria definir um modelo de debate em que só podia falar de São Paulo e com 7 temas pré-definidos. Segurança, habitação, saúde, educação, plano diretor, enfim, e a economia de São Paulo, alguma coisa assim. Era 7 temas só. Não, que é para deixar o sabor do que o São Paulo perdeu porque a legenda não apoiou ele? Tipo isso. E é tipo assim, propaganda. caralho, eu vou estudar muito isso. Não, ele foi lá pra fazer propaganda. Inclusive, ele tava com o adesivo da vereadora que ele apoia, né? Exatamente. E acho que a gente pode oficialmente pedir pra galera aí do Meteoro que quiser dar um carinho lá no Kim, mandar um hashtag Kim Arregão, né? Que eu acho que é tipo isso que aconteceu. E tem uma coisa importante, Lúcio, eu queria deixar bem claro nesse corte, a importância, porque tem muita gente que tá falando, pô, Pedro, você só tá repercutindo aí debate no Inteligência Limitada e você nem gosta tanto assim do podcast. Eu não gosto tanto. Mas o Jones Manuel, ele desmontou um dos argumentos que sustenta Pablo Marçal, que sustenta Ricardo Nunes, que sustenta a extrema-direita, que é essa ideia de que você precisa ter uma austeridade fiscal, você precisa ter uma economia do Estado mínimo para gerir uma prefeitura de cidade, que é o que o Kim Kataguiri defende. E eu achei que ele deu uma boa resposta explicando por que foi Bolsonaro e por que foi Michel Temer que acabaram com o investimento em educação pública nesse debate com o Kim Kataguiri. Então eu deixei separado um trecho para mostrar também, e aí no final eu vou falar rapidamente do Datafolha, porque temos uma boa notícia sobre Guilherme Boulos, mas temos um perigo marçal real nas eleições de São Paulo. Vamos ver juntos. Eu não tenho a menor dúvida e que você vai adorar debater política fiscal comigo. Vamos lá. Com a aprovação da PEC do teto de gastos, vamos para os dados objetivos, né? O que é a PEC do teto de gastos? A PEC do teto, ela colocava ali um limite, que é o gasto do ano anterior, somado, corrigido pela inflação, individualizado para cada poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Quais foram os efeitos da PEC do teto? O efeito da PEC do teto foi que o juro saiu de 14,25% para 6,5%, a inflação saiu de 9,32% para 2,76%, o PIB saiu de menos 7%, a pior crise da história do Brasil, pior até do que a pandemia, sem que a gente tivesse uma pandemia, que foi no governo Dilma, para um crescimento de 3%. Então, acho que nem vou precisar utilizar todo o tempo da pergunta, só quero te questionar. Se você é contra o teto de gastos, né, qual que é a política fiscal que você defende? Você defende um liberou geral? Você defende que não haja limite de gasto? Você defende que não haja limite de endividamento? Você defende que não haja nenhuma trava e nem nenhum gatilho fiscal? E que o presidente sair da cabeça do presidente da República, do Congresso Nacional, decidir gastar naquele ano, ou inclusive comprometendo futuras gerações, possa se gastar sem limite nenhum e a gente passa essa conta principalmente para o bolso do mais pobre, que proporcionalmente é quem mais paga imposto no nosso país? 5 minutos para a resposta, Jones. Vamos lá. Vocês viram como o deputado Kim Kataguiri tenta fugir das questões. Ele citou de maneira errônea, mentindo à União Europeia, e eu fiz uma proposta para ele defender que os mesmos agrotóxicos que são permitidos na União Europeia sejam permitidos no Brasil e, consequentemente, os que são banidos lá sejam banidos aqui. O que é que isso significaria? Isso significaria que, em média, 30% dos agrotóxicos usados no Brasil seriam banidos. Aí ele foge com a proposta, com um negócio retórico, comunista, e tá querendo imitar a União Europeia para não responder a pergunta. Você vê que o deputado defende o uso de venenos que a população europeia não consome. Então, não pode usar na França, não pode usar na Itália, não pode usar na Alemanha, não pode usar na Bélgica, mas pode usar no Brasil, causando câncer, doença, envenenamento do meio ambiente, do solo. Veja, ele fugiu da pergunta. Sobre a questão do teto de gastos, vamos lá. Primeiro, a crise provocada no governo Dilma II foi uma crise provocada por uma política de ajuste fiscal. A presidenta Dilma trouxe o banqueiro do Banco Bradesco, Joaquim Levy, para ser ministro da Fazenda, que aplicou uma política de ajuste fiscal que cortou quase 20% do investimento público em 2015, combinado com os efeitos da Lava Jato, derrubou a economia e aí sim causou a maior queda do PIB da história brasileira. Mas foi uma política de corte de gastos. Você tinha uma economia desacelerando, a taxa de emprego estava alta ainda, o endividamento da família estava relativamente baixo, 1/3 das famílias estavam endividadas, mas eram dívidas pagáveis, só que aí, quando vem o ajuste fiscal, a economia vai pro buraco, a taxa de desemprego dobra em 10 meses,
taxa de desemprego em 2015 dobrou em 10 meses por causa da política do ajuste fiscal, e aí acontece tudo que a gente sabe. Então, a grande desgraça do governo Dilma não foi gastar demais. Foi uma política de ajuste fiscal antipopular tocada por um banqueiro. Quando vem o teto de gastos do Temer, e aí a questão é o seguinte, Vilela, o que só tem no Brasil e não é jabuticaba, tem alguma coisa errada. Veja, nenhum país do mundo coloca uma PEC que congela o investimento real em saúde, educação, em cultura, em lazer, infraestrutura e meio ambiente na Constituição, com status constitucional. Eu desafio o deputado Kim Kataguiri a me mostrar outro país que tem uma regra fiscal igual ou, no mínimo, semelhante nos seus marcos principais, o teto de gastos do Temer. Consequência do teto de gastos do Temer. O deputado está falando que baixou a inflação. Isso é um absurdo, porque ele está fazendo uma correlação que não tem base. Por exemplo, 1/3 da inflação no Brasil são preços administrados. O que é isso? É preço de conta de luz, de conta de água, de combustível e por aí vai. Qual é o efeito do nível de gasto público ou da taxa de juros nisso? Absolutamente nenhum. Outro, 1/3 da inflação são basicamente elementos da economia sensível a câmbio, porque o Brasil passa por um brutal processo de desindustrialização e a gente cada vez mais importa coisas de fora. Então, por exemplo, o déficit comercial na saúde é de 20 bilhões de dólares. Ano passado, 2023. Quando a gente precisa comprar de fora, toda vez que tem uma variação no dólar, por exemplo, isso impacta na saúde. O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. E aí, como diria o Ciro Gomes, né? A gente não compra dólar, mas compra pão. Pão é trigo, trigo é dólar. A gente não compra dólar, mas compra remédio, remédio é dólar. Então, mais 1/3 da inflação é basicamente preço sensível a câmbio. Não tem nada a ver absolutamente com o que ele falou. Agora, concretamente, para eu guardar tempo. Sabe qual foi a consequência do teto de gastos? A consequência foi o seguinte: o setor da educação perdeu 30 bilhões de reais da aprovação do teto de gastos do Temer até 2022. Educação perdeu 30 bilhões de reais e saúde perdeu 40 bilhões de reais. Essa foi a consequência do teto de gastos do Temer, que, não tenha dúvida, matou gente durante a pandemia. Réplica. Vamos lá, começando pelo final. É isso que eu queria mostrar mais, Lúcio. E isso tá de fundo, gente. Essa é a principal ideologia da extrema-direita do Kim Kataguiri até o Jair Bolsonaro. É isso que não permitiu que a gente tivesse estrutura suficiente para tocar a pandemia, além do próprio negacionismo do Bolsonaro, das 700 mil mortes que nós presenciamos. E aí nós temos a eleição de São Paulo. E tem coisas bacanas e tem coisas que estão me preocupando muito, Lúcio. Saiu o Datafolha de hoje. O Datafolha é um instituto sério, que a gente tem que ficar atento. É um instituto que, inclusive, está sendo contratado tanto pela Globo quanto pela Folha de São Paulo. E a gente tem um empate técnico triplo, só que a boa notícia, Guilherme Boulos cresceu um pontinho na pesquisa, então ele lidera entre os candidatos de primeiro turno. Mas nós temos o Pablo Marçal, que saltou de 21% pós-cadeirada para 24%, empatado com o prefeito Ricardo Nunes, que desinflou de 27% para 24%. Tá bom, queridos? A gente está colocando provavelmente no segundo turno um coach que concorda com o teto de gastos que o Kim Kataguiri defende, que concorda com todas as loucuras, plus ele fala de um edifício de 70 quilômetros, ele fala de colocar uma tirolesa em São Paulo, ele fala todo tipo de loucura. A gente está criando, através desse ideário neoliberal que o Jones denunciou muito bem. Eu quero fazer o link das duas coisas. A gente não quer fazer só uma discussão econômica. Tem um fundo político nisso. É a partir dessa ideologia do Estado mínimo que está surgindo a loucura da extrema-direita e desses palhaços que concorrem nessas eleições. Tem uma outra boa notícia, mas essa eu não sei se tira a eleição do Marçal. E aí a gente tem que ficar atento no segundo turno. No segundo turno, o Boulos está indo melhor contra o Marçal e ele tem 53% de rejeição. Essas talvez sejam algumas esperanças do nosso povo, mas o estrago chamado Pablo Marçal já está feito nessas eleições, com ou sem Kim Kataguiri candidato. E o Pedro trouxe realmente esse ponto, né, de que é uma ideologia que está se criando aí
E é importante vozes como o Jones vir trazer isso para desmontar isso, porque é realmente uma fantasia utópica dessa galera de que realmente não, é só cortar gastos, mas o cortar gastos dele não é cortar gasto de exército, não é cortar super salários do judiciário, é cortar programa social. É esse tipo de austeridade que eles querem. Deixar o pão mais caro. O Jones citou o Ciro, mas nesse caso eu concordo com o Ciro Gomes. Eu não concordo com o Ciro Gomes que sabota a própria esquerda. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Imagina, querido. Vamos lá. Olha só, antes de ir embora, deixa eu te falar de um vídeo novo que chegou na TV Cringe. Cara, é um vídeo muito legal. Eu já assisti, então tô te convidando a assistir também, que é sobre o fandom aqui do Pokémon, porque o fandom do Pokémon é um dos fandoms aí mais apaixonados e devotos aí de todos. Uma prova disso são os jogos feitos de fã para fã. São muitos jogos feitos de fã para fã, inclusive um brasileiro que popularizou demais, a ponto de a Nintendo não gostar muito da ideia. A gente conta toda essa história e mais um pouco ainda da história da Nintendo com a relação do Pokémon nesse vídeo especial aqui, ó. Brasileiro fez o melhor jogo de Pokémon. A Nintendo nos odeia? Essa é a pergunta desse vídeo que, com roteiro de Sofia Labanca e apresentação de Ana Lesnovski, você pode assistir lá na TV Cringe, aqui, ó, youtube.com/@TVCringeBrasil. Grande abraço. Até a próxima.